Fala pessoal, somos o canal Flagmentado. O Mengão inicia sua caminhada agora, essa trajetória pelo Campeonato Brasileiro de 2025, no sábado às 21 horas contra o Internacional. Mengão que faz um tempo aí que não ganha o Campeonato Brasileiro, desde 2020, na época da pandemia, que a gente está sonhando aí em gritar campeão novamente com o Campeonato Brasileiro, depois de muitas vezes a gente deixar de priorizar o Campeonato Brasileiro para priorizar outras competições. Parece que esse ano o Mengão de vez vai entrar forte e focado para o Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui algumas notícias, principais recentes notícias do Mengão, começando pelo Globo Esporte. Então vamos lá, hein? Sábado, no Brasileirão, contra o Internacional. Esse jogo vai ser no Maracanã. Anota aí, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. E a gente relembra agora um duelo entre esses dois times que foi muito importante naquela conquista do Brasileirão de 92 pelo Flamengo. Maracanã, palco de grandes vitórias do Flamengo sobre o Internacional. Adversário rubro-negro na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 1987, foi o jogo do título. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra. Não era nem nascido nessa época. Em 2009, na campanha do Hexa, goleada com show do Imperador. Adriano! Depois do Atirson, Adriano foi meu segundo ídolo real, assim, cara. A de 1992 e a arrancada para o pentacampeonato brasileiro começou naquele jogo contra o Inter. A química entre uma base experiente e a molecada revelada na Gávea demorou a dar certo naquele campeonato. O Flamengo chegou a ocupar o 14º lugar na fase de classificação, que reunia 20 times. A gente começou mal, depois melhoramos, depois deu uma caída. Então foi um campeonato difícil porque a gente não teve uma regularidade. A semana do jogo com o Inter foi agitada na Gávea, com direito à crise entre o técnico Carlinhos e o Idemar, volante titular que tinha chances de ser barrado. Eu falei, eu te respeito, você é nosso líder, você é um comandante, mas eu sou um jogador desses momentos decisivos. Olha, engraçado ele, né? O presidente Márcio Braga jogou para a torcida. Anunciou que quem fosse uniformizado para o Maracanã, de barca ou trem, não pagaria passagem. A promessa não se confirmou, mas o torcedor foi do mesmo jeito. Eu sou Flamengo, e ninguém vai me segurar. Nem a Quando a PM. gente estava chegando no Maracanã, a gente não conseguia, o ônibus não conseguia chegar porque tava muita gente, era muito lotado. E quando a gente entrou, viu aquela massa, e ali eu acho que foi o começo da nossa arrancada pro título, né? Para aqueles que falam que o Flamengo nasceu em 2019, isso é um tapa na cara, filho. Firme. O Flamengo precisava do empate para estar entre os 8 classificados para a fase final. E sobrou em campo. Júnior de falta fez o primeiro. Zinho fechou o placar no segundo tempo. Tivemos uma atuação naquele dia talvez até acima daquilo que a gente poderia ter. Mas foi a confirmação que o time ia brigar pelo título. Na fase decisiva, o Flamengo eliminou Santos, São Paulo e Vasco para chegar à decisão contra o Botafogo. O final da história, todo mundo conhece. Termina no Maracanã. Flamengo, campeão brasileiro de 1992. Depois daquele jogo, o Flamengo embalou, não teve pra ninguém, campeão em 92. Voltando ao presente do Flamengo, não vai poder contar com o Danilo para as estreias no Brasileirão e também na Libertadores. Ele estava se recuperando de uma lesão na coxa direita, né? Mas voltou a sentir dores na mesma região. Danilo, que não entra em campo desde a última rodada da Taça Guanabara, isso já tem mais de um mês. Também ficou de fora da convocação da seleção para esses últimos jogos das eliminatórias. Melhor para ele, né? E amanhã vai rolar uma reunião entre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e também o Dorival Júnior, para decidir o futuro do treinador. O Dorival está muito pressionado depois daquela derrota de 4-1 para a Argentina. A CBF está inclusive se movimentando para achar possíveis substitutos. Não deu certo. Um dos alvos é o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, Não deu que certo. já foi pretendido pela Tira CBF. o olho do Felipe Luiz, hein? Conversa, mas só depois do Super Mundial, Pelo amor que de vai ser Deus. disputado em julho. E o segundo nome, minha gente, é do Jorge Jesus. Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, lá da Arábia Saudita, foi campeão de tudo no Flamengo e, Esse aí, diferentemente mano. de Ancelotti, Jesus quer vir para a seleção e antes do Super Mundial mesmo. É informação, inclusive, do repórter Caê Mota. O contrato do Jorge Jesus termina em maio e ele tá na pilha de comandar a seleção brasileira. Já até falou sobre isso em outras entrevistas, mais detalhes lá no GE. Será que depois dele vir para a seleção, o Neymar perdoa ele?
A relação deles ficam de boa? Ponto Globo, ver, né? já pensou? Jorge Jesus dirigindo a seleção, aquele jeitão dele. A seleção tá precisando de Vai uma botar pilha moral. mesmo, 220 volts, né? Seria legal. Fala pra gente como é que foi essa procura aí da Flá TV. Eu que queria agora saber vai falar no TV. exatamente Porque isso. você tava na SPN, então... Tipo, como é que foi quando você recebeu o contato? Tipo assim, sabe? A hora, assim, porque é um bastidor diferente. Quando eu recebi o contato para primeiro escopo que eles me chamaram, eu não ia. Falei, ó, com isso aí que vocês estão me trazendo, não tem como. Não tem como, porque pro Flamengo, no começo, tudo era conversado, assim, se eu sairia ou não da ESPN e tal. Mas do outro lado da ESPN tem um acordo de exclusividade que não permitiria que eu estivesse mais em lugar nenhum, nem no YouTube, nem em nenhum outro lugar. E aí, na primeira conversa que a gente teve, eu falei, cara, desse jeito não tem como e tal. Ela falou, então tá, então obrigado, beleza. Aí passou uma semana. E se for de outro jeito? Eu falei, aí me diz que jeito. Depende. E isso era assim, sexta-feira antes do carnaval. Foi agora isso? Agora, foi agora. Caraca. Isso não durou... Então realmente você Não, foi muito resolve rápido. Foi muito rápido, assim. Não foi, é o que eu falo sempre, não foi fácil, foi difícil. Mas foi muito rápido. Caraca. Porque tava em cima da mudança de projeto da Flamengo TV, né? Foi dia 17, no dia 17, dia do sorteio da Libertadores. Isso. 17 de março, que era a Flamengo TV oficialmente. E eu comecei a conversar com eles, assim, muito perto disso. Só que eu tenho uma particularidade. Eu no carnaval, eu sou do carnaval. Eu vivo a Sapucaí. Então, assim, passou o carnaval... Você tem alguma escola? Ou você gosta de várias também? Não, eu acho que o Rio, ele te dá a possibilidade de você ter carinho por várias escolas, né? Mas eu... É porque eu tenho amigos muito... Eu tenho uma proximidade com o Salgueiro muito que cantam grande. a música de todos, adoram viver todos, isso. mas eles gostam da Imperatriz, Mas por eu exemplo. torci pro Salgueiro, é isso. Eu gosto de todas, eu olho todas, eu achei lindo o Neguinho se despedindo ali com a Beija-Flor. Foi bonito o desfile sobre o Laí, enfim, foi incrível. Eu posso ficar horas falando de samba também, tá, legal, gente? Legal. Mas foi tudo incrível, mas eu torci pro Salgueiro. Acho, inclusive, que foi um absurdo, uma injustiça o Salgueiro não ter voltado nas campeãs. Não tô falando de ganhar título, mas não voltar nas campeãs foi um absurdo. Pronto, pontuei. Desabafei, deixei claro. Acho que isso aqui entra muito na questão ali da profissionalização, né? Tipo, que o BAP vem tentando colocar em todos os setores do Flamengo, seja ele no departamento de futebol, departamento de marketing. Então, assim, trazendo pessoas mesmo capacitadas, sabe? Tipo, deixando o futebol o Flamengo em si, por completo, bem profissional. Não é à toa que trouxe o João Guilherme também. Então, assim, no começo assustou um pouco, tá? Assustou bastante até, assim, a mudança brusca que o BAP trouxe pro Flamengo, mas a princípio vem dando certo. Muito certo nesse começo. Agora eu posso voltar a falar do Flamengo. E aí, eu fui pro Rio na sexta-feira, porque eu fui pra Sapucaí sábado, que era o acesso. O Boto também, o Boto é um exemplo claro de agora tem um dia mais de desfile especial, né? de uma mudança brusca ali na... Na quarta-feira, tinha uma mensagem assim, será que você consegue almoçar? Eu falei, cara, quarta-feira de cinzas, eu cheguei de Sapucaí 6h30 da manhã, onde é que eu tô, quem eu sou? Vou, claro que eu vou. E aí foi quando a gente teve efetivamente a conversa do, se for assim, 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 se for desse jeito, acho legal, se eu puder participar do projeto dessa forma, acho bom, tal, não sei o quê. E aí, quando eu voltei pra São Paulo na quinta-feira, eu só voltaria a trabalhar na outra terça, eu já tinha a proposta na mão. E aí eu já tinha avisado da primeira conversa dentro da ESPN, assim, e quando veio a segunda conversa, eu falei, agora a gente realmente precisa conversar. E aí fui conversar com eles na terça-feira, no dia que eu voltaria a trabalhar, só que eu fui de manhã. E, cara, você prepara, né, quando você vai, depois de 12 anos, fazer uma mudança muito grande, você prepara todo um preâmbulo, um discurso. E quando eu cheguei na sala com os meus 3 chefes, eu comecei a chorar. Porque eu falei, gente, eu preciso que vocês entendam que, assim, não é que eu sou infeliz, não é que eu tô insatisfeita, não é que eu acho que... Não é isso ou aquilo. Não é nada disso. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz aqui dentro, eu adoro o programa que eu faço, mas estão me oferecendo um negócio que pode ser um divisor de águas dentro da comunicação. Não é na minha carreira. Pode ser um divisor de águas dentro da maneira que se faz comunicação esportiva no Brasil. E eu não tenho como dizer não pra isso. Então eu agradeço muito vocês, mas eu tô indo. E eles ficaram de boa também? Cara, eles são pessoas loucura, tá? maravilhosas. Eu recebi abraços, eu recebi Trocar ESPN de que eu tenho as portas por abertas ali.
Uma comunicação assim específica, né? De um clube em si. Acho que tem muitos lugares que De faz futebol. uma hora como essa, você Tudo bem que o Flamengo é gigante, é e se sentir colossal, normal, mas... né? Eles fizeram o oposto. Um deles ainda brincou comigo, falou assim, eu falei, vocês têm algum feedback, alguma coisa que vocês gostariam de me dizer? Ele falou, tenho, eu não tô gostando que você tá indo embora. Então, assim, eles são pessoas incríveis, que eu vou guardar sempre com muito carinho. O que eu cresci ali profissionalmente também tem um peso muito grande, mas veio uma proposta que eu acho que ela é um divisor, assim, eu acho que ela é uma mudança na maneira de comunicar e eu gostei muito de poder fazer parte de uma nova maneira de comunicar. Isso, cara, isso é uma coisa interessante que você fala, que realmente pode mudar até o jeito de proximidade de atletas e jornalistas de vários sentidos. Eu queria te perguntar sobre isso que você falou, o que te brilhou os olhos, assim, tipo, quando eles falaram, pô, tocou num ponto que eu acho que é legal, porque às vezes a gente fala assim, é porque eu gosto de fazer isso, não só apresentar, mas eu gosto de estar perto, enfim, não sei. Eu gosto de estar ao vivo. Tá? E eu gosto de estar nos jogos. Tá. E o Flamengo vai me dar isso. Entendi. Isso era uma prioridade que isso brilharia é uma coisa seus que olhos. já brilhou meu olho. Entendi. Se fosse só um programa, né? Tipo, você vai ter um programa todo dia, 4 horas. Um momento de atenção, por favor. Nós temos o Fla Press, o jornal oficial da nação. Aí, ó. Com este nome. E se fosse só o jornal, talvez eu não ficasse tão afeita. Tá. Mas eu vou estar em pré-jogos, eu vou estar nos estádios, eu vou estar acompanhando tudo de perto, eu vou estar no momento em que o torcedor sente a maior emoção dentro do futebol. E você sentia falta um destaque, de repente, na ESPN ela não teria, entendeu? Um momento como esse é muito legal. Então, esse acesso a essas pessoas num momento importante do futebol, isso me chamou a atenção. Sim, o pré-jogo, eu vou estar ali. Vai começar um jogo do Flamengo, 3 horas antes, a gente vai abrir a nossa transmissão e vai falar. Aliás, tem posso fazer um jabá aqui da Flamengo TV? A Flamengo TV agora tem transmissão internacional. Para quem mora fora do Brasil, a plataforma está disponível a partir de hoje. Todos os jogos do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro vão ser com imagem. Porque para cá não tem o direito de transmissão, mas para fora tem. Então, assim, 3 horas de pré-jogo, João narrando o jogo, todo pós-jogo com coletiva. O Emerson também tá no nosso grupo, então vão ter jogos que... O Emerson foi o primeiro. Tá lá com a gente. Então, assim, pós-jogo, jogos que ele vai narrar. Então, tem muita coisa pra acontecer, um time de repórter. Então, pra quem tá fora, já é com imagem os jogos do Flamengo. Vai transmitir aonde? Tem um streaming que tá sendo lançado hoje. Vai lançar hoje? O nome tá sendo lançado hoje. Então não vai ser no YouTube. Informação. Vai ser um streaming. Cadê o nome dele? Tem um live em algum lugar. É tudo novo. FlamengoTV.live. E aí esse é pago, um valor assim, você pode assinar o pacote todo com 19 jogos, você pode, sei lá, você vai viajar. Você pode comprar o jogo avulso. Entendeu? Você tá fora do Brasil, você pode comprar o jogo avulso. Ou sei lá, você é corintiano. Tem um Flamengo e Corinthians no Maracanã e você mora fora do Brasil. Você é atleticano, você tá fora do Brasil. Vai assistir uma Você transmissão vai ter clubista ali mais. desse jogo. Então os 19 jogos do Flamengo. Consegue. Legal. Isso vai permitir com que a equipe médica faça uma avaliação das lesões, sobretudo as lesões musculares e tendíneas dos atletas, de uma forma muito mais rápida, mais disponível e mais eficaz, tanto na detecção quanto no acompanhamento dessas lesões. É sabido que a grande maioria das lesões relacionadas ao esporte, sobretudo no futebol, são lesões musculares. E a ultrassonografia é um dos principais métodos de imagem em avaliação de lesões musculares e tendíneas. Ele permite uma avaliação rápida, uma avaliação sofisticada da microestrutura dos músculos e tendões na detecção dessas lesões. E tem uma vantagem única em comparação aos outros métodos de imagem, que é a capacidade de fazer uma avaliação dinâmica. Eu posso fazer uma avaliação em contração muscular, em relaxamento, durante o movimento. Isso é único da ultrassonografia, uma avaliação de lesões do aparelho musculoesquelético e ligados ao esporte é de fundamental importância. A máquina está disponível e ficará no CT. Então, não é necessário agendar um exame, transportar o atleta até um centro de imagem, quer seja um hospital, quer seja uma clínica. Será que agora o Flamengo para de sofrer muito com lesão, cara? Porque acho que é o clube que mais sofre com lesão no Brasil. 24 horas, 7 dias por semana. Isso vai facilitar a logística no fluxo de investigação de uma lesão de uma maneira gigante. Sou médico radiologista, sou especialista no sistema musculoesquelético, sobretudo lesões ligadas ao esporte.
Fui convidado pelo Dr. Runco para fazer parte da equipe, e para mim foi uma grande honra. Então, eu vou fazer parte da equipe médica do Flamengo. Então, a equipe vai ter um radiologista fazendo parte efetivamente do clube e à disposição dos atletas. Cara, já houveram situações que o Flamengo ficou com um time inteiro. Um time assim, um time que se colocar no papel, ele é candidato a título. Só de lesionados. Então, assim, espero que esse novo método aí, essa aquisição, acabe com isso, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve, curte com a mãe, com o pai, com o botafoguense, compartilha com geral, dá essa força aqui pro amigo. Até a próxima e tchau.